Fala pessoal, hoje começaremos uma série de vídeos com dicas de processo penal. Nós da equipe do Indicação Delta analisamos as últimas provas de delegado de polícia e vamos trazer aqui os temas mais quentes, os temas que vêm sendo cobrados nos concursos de delegado. Eu vou aqui minimizar minha imagem somente para não atrapalhar aqui nos slides, na visualização dos slides por vocês. Então, o tema de hoje é cadeia de custódia. Então, veremos aqui do que se trata a cadeia de custódia, falaremos um pouquinho do contexto histórico e passaremos aos dispositivos mais importantes. E, por fim, realizaremos duas questões de concurso realizados no ano de 2021 que cobraram o tema. Veremos que, com a leitura atenta dos dispositivos do Código de Processo Penal, já somos capazes de matar a maior parte das questões de concurso. A cadeia de custódia compreende o conjunto de procedimentos que são utilizados para manter a autenticidade da prova. O conceito de cadeia de custódia ele é trazido pelo artigo 158-A do Código de Processo Penal, que, após o pacote anticrime, inseriu tal instituto na nossa legislação processual penal. Mas é interessante ressaltar aqui, retornando ao slide, que a jurisprudência já tratava do instituto. Como é notório, a jurisprudência ela sempre se preocupou em tratar da cadeia de custódia, sobretudo ali para evitar uma eventual nulidade da prova. Então, trata-se de todos os procedimentos utilizados para manter a autenticidade da prova. Então, o tema já era tratado pela jurisprudência e, com o pacote anticrime, foi aí positivado no nosso Código de Processo Penal. E eu queria aqui falar com vocês, destacar alguns dispositivos. Primeiro dispositivo, caput do artigo 158-A, conceito de cadeia de custódia. É importante saber para concurso? É óbvio que é importante, gente. Isso aqui vem sendo cobrado aí rotineiramente. É um tema novo, dispositivo incerto há pouco tempo na nossa legislação, então a gente sabe que o examinador adora alterações legislativas recentes. Outro dispositivo importantíssimo, o parágrafo 1º do artigo 158-A, porque ele delimita o início da cadeia de custódia. O início da cadeia de custódia ele se dá com a preservação do local do crime, ou com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, gravem, início da cadeia de custódia, preservação do local do crime, esse é o primeiro ato. Uma outra questão que eu queria tratar aqui com vocês é das etapas da cadeia de custódia. O artigo 158-B do Código de Processo Penal trouxe 10 etapas da cadeia de custódia. Como dever de casa, deixo aqui para vocês analisar detidamente aqui os incisos. Eu queria aqui ressaltar com vocês 4 etapas, as etapas mais importantes, que eu julgo mais importantes, pois vem sendo cobrado aí nas provas. O inciso 3º trata da etapa da fixação. O que é fixação? A fixação nada mais é do que a descrição detalhada do vestígio. Então, em primeiro lugar, você reconhece aquele material como de interesse para a persecução penal, é o reconhecimento, a primeira etapa da cadeia de custódia, isola o material e parte para a descrição detalhada do vestígio, que é a fixação. Então, cuidado para não confundir o inciso 3º, fixação, com o inciso 8º, que é o processamento. A fixação é a descrição detalhada do vestígio. O processamento refere-se ao exame pericial em si. Essas etapas elas já foram trocadas em uma questão de concurso, tentou aqui confundir os candidatos. Outras duas etapas muito importantes e que vêm sendo cobradas em concurso, justamente porque são bem parecidas, é a etapa prevista no inciso 5º, que é a etapa do acondicionamento, e a etapa prevista no inciso 9º, que é a etapa do armazenamento. O acondicionamento trata-se do ato de embalar de forma individualizada o vestígio. Então, tem que gravar acondicionamento, embalagem do vestígio. Por outro lado, o armazenamento refere-se ao procedimento de guarda do vestígio. Então, o vestígio é guardado para que depois o material seja processado, para que seja realizada até a perícia, até mesmo uma eventual contraperícia ou o transporte do material. Então, acondicionamento, ato de embalar. Armazenamento, ato de guardar. Infelizmente, a gente tem que decorar para passar. Essa questão, inclusive, caiu recentemente numa prova. Vou mostrar aqui daqui a pouco para os senhores. Um outro dispositivo bem interessante é o caput do artigo 158-C, que trata aqui. A coleta de vestígios
tem que ser realizada preferencialmente por perito oficial. Então aqui não há a obrigatoriedade da coleta por perito oficial. Essa coleta ela é preferencial por perito oficial, né? Caso aqui a gente não tenha o perito oficial, nomeia-se aqui um perito ad hoc, conforme a regra geral de perícias do Código de Processo Penal. Um outro dispositivo bastante interessante é o parágrafo 2º do artigo 158C. Esse aqui eu julgo o dispositivo mais importante, foi o dispositivo que vem mais sendo cobrado aqui nas provas, que tipifica como crime de fraude processual, crime previsto no artigo 347 do Código Penal, o ato daquele que adentra em locais isolados, ou até mesmo que modifica ali o estado dos materiais. Então, trata-se do crime de fraude processual, crime tipificado no artigo 347 do Código Penal. Agora vamos resolver duas questões. Primeira questão, banca AOCP, prova de delegado do Pará, realizada no ano de 2021. A respeito da cadeia de custódia, assinale a alternativa correta. O início da cadeia de custódia dá-se com o ato de transferir o vestígio de um local para o outro. Alternativa incorreta, gente. Incorreta por quê? Caput do artigo 158. Melhor dizendo, parágrafo 1º do artigo 158A. O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime. O caput aqui trata, na verdade, do conceito de cadeia de custódia. Então, item incorreto. Alternativa B. Uma das etapas da cadeia de custódia, o armazenamento, consiste no procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado. Alternativa incorreta. O armazenamento é a etapa de guarda. O acondicionamento, que é a etapa em que o vestígio é embalado. Vamos voltar aqui. Inciso 5º. Acondicionamento, ato de embalar. Armazenamento, procedimento referente à guarda. Então, se atentem a essa diferença. Letra C. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Alternativa correta. Conforme acabamos de falar, trata-se aqui da previsão do parágrafo 2º do artigo 158C, crime tipificado no artigo 347 do Código Penal, que inclusive, que é interessante ressaltar, que o parágrafo único do artigo 347 traz uma causa de aumento de pena, aumenta-se a pena em dobro, caso a inovação se destine a um processo criminal. Então, nesses casos, tratando de processo penal, haverá ainda esse crime com a pena dobrada, aplica-se a pena em dobro, parágrafo único do artigo 347. As letras D e E, elas violam dispositivos legais. A letra D, ela incorre em erro ao afirmar que é possível a abertura do recipiente pela autoridade policial. O artigo 158D, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, apenas permite a abertura por perito ou por pessoa autorizada. Então, alternativa incorreta. A alternativa E também está incorreta por violar aqui também dispositivo legal. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo ela iniciar o procedimento de descarte. Na verdade, o material deve permanecer, em regra, na central de custódia, até mesmo porque pode ser necessária a realização de uma eventual contraperícia. Então, item incorreto, aqui é a violação do dispositivo do Código de Processo Penal. Vamos analisar agora a questão da banca UFPR, prova de delegado de polícia, realizada no ano de 2021, sobre a necessidade de preservação da cadeia de custódia, de acordo com as alterações normativas advindas do pacote anticrime, considere as seguintes afirmativas. Como forma de preservação da cadeia de custódia, é proibida a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tal remoção tipificada como fraude processual. Alternativa correta, acabamos de falar. Veja que um dispositivo ele resolve diversas questões. Alternativa 2. Todos os recipientes utilizados para acondicionamento deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Alternativa correta, alternativa que reproduz o artigo 158D do parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Aqui até mesmo conseguimos marcar essa alternativa como correta pelo bom senso, né? Pela lógica. Obviamente que os vestígios eles devem ser acondicionados e deverão ser selados com lacre de forma individualizada. Item 3. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em 4 etapas. A alternativa está incorreta. Conforme já falado, o artigo 158B
do Código de Processo Penal, ele prevê 10 etapas para a cadeia de custódia. Então, são 10 etapas, não 4. Então, o item 3 encontra-se incorreto. E item 4, todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e ao controle de vestígios. Alternativa correta, alternativa é uma reprodução literal do artigo 158-E do Código de Processo Penal. Então, estão corretos os itens 1, 2 e 4. Alternativa correta, letra D de dado. É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, participem nos comentários. Caso reste alguma dúvida sobre o tema aqui narrado, por favor, podem mandar o direct pelo @VictorBaio, que responderei assim que possível. Fiquem ligados no canal. Em breve traremos novas dicas de processo penal. Um grande abraço a todos.